Vida e Estilo chegando ao vivo para todo o Brasil nesta quinta-feira. Que a gente te encontre com paz, com amor, com alegria, com prosperidade, só com sentimentos bons aí na tua casa. Esteja você onde estiver, na sua casa, na de alguém, viajando de férias, num hospital, num laboratório, onde quer que você esteja no seu trabalho, seja bem-vindo ao nosso programa. Que tenhamos aqui uma horinha de informação, alegria, só coisas boas para você que está em casa. Seja bem-vindo sempre aqui ao nosso espaço. Hoje nós vamos falar um pouquinho de emoção. Sabe essa emoção que a Copa do Mundo, por exemplo, traz? Né? Os homens ficam alvoroçados, isso dá um taquicardia, a gente fica palpitando, né, meninas? Como a gente diz aqui. Para isso, eu estou recebendo o Dr. Ricardo Contenzini, que é cardiologista do grupo Angiocardio. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem, boa tarde. Bem-vindo, viu? Obrigado. Você me disse até que o índice de infartos aumenta nesse período de Copa. Isso é um dado até comprovado. Isso é real. Isso é real em estudo. Mostra que o estresse, a emoção, aquele momento de muita ansiedade, principalmente se a pessoa já tiver algum problema que não conhece, um quadro de pressão alta, um quadro de colesterol, um quadro de diabetes, etc. E a emoção ela acaba sendo um gatilho para eventos cardiovasculares. E isso é totalmente comprovado. É perigo. Então, ó, você, homem, mulher de plantão, fique ligado, porque não podemos ter um infarto aí por causa disso, né? Mas elas, as nossas convidadas aqui da sala de estar, vão debater esse tema. Por exemplo, a Ilka Borges é mãe do Henrique, de 7 anos, e do Vitor, de 5. E a Ilka vai contar que o filho dela fica com essa palpitação, né, Ilka? Como foi 1 a 1? Olha, na verdade, foi bem sofrido. Eu acho que é até mais sofrido para a mãe ver ali o filho querendo que ganhe, querendo que o que aconteça já nos primeiros minutos, e tem que ter o tempo do jogo, tem que esperar. Então, isso, assim, é um pouco angustiante. Eu imagino que para a mãe seja difícil, porque são coisas que fogem do controle, né? Você não depende de nada ali que você consiga remanejar. Você depende de um time que está longe e tal. Aí nós vamos saber da Hebe de Moura, que é psicoterapeuta. Tudo bem, doutora Hebe? Bem-vinda. E também da Bárbara Sebastião, que é psicóloga. Boa tarde. Coaching, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Nós vamos perguntar para elas, e aí? A gente dá importância ao que essa criança está sentindo, né? Até onde dá para ensinar que calma, cada coisa no seu momento, né? Trazer essa preocupação ou tirar ele dessa preocupação. Vamos organizar a vida, né, doutoras? Vamos organizar a vida dessa criançada. Primeiro, eu quero que você acompanhe esse VT que mostra realmente os torcedores enlouquecidos, não só pela Copa, pelo Brasil, não, mas pelo seu time do coração. Olha aí. Você tá pensando que é brincadeira? Não é, não. Dá um suador, dá tudo que você pode imaginar. Doutor, isso é uma bobagem? Isso é normal? Como que é? Tem umas pesquisas que eu tirei aqui para contar para vocês. Ó, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto estudou a incidência de infarto de 98 até 2010, 4 Copas do Mundo, e perceberam um aumento de 8% na incidência dos infartos durante os Jogos do Brasil. Na Alemanha, eles perceberam que esse aumento girava em torno de 17% de emergências. E aí, contando a entrada no hospital, no pronto-socorro e tal. Você disse que até tem um estudo mais recente e efetivo nisso. Exato, né? Na Copa aqui no Brasil, né, em 2014, fizeram um estudo de 9 centros brasileiros e eles compararam quantas pessoas iam procurar o pronto-socorro sentindo alguma coisa por causa do jogo. Então, teve quadro de palpitação, quadro de pressão muito alta, teve evento de infarto, teve vários eventos, e no Brasil inteiro, 9 centros, né? Isso foi coordenado pelo doutor Nabil e doutor Álvaro lá do Dante, e mostrou que aumenta sim o índice.
né? coisa, Então, né? o fato da emoção, o fato da ansiedade, de querer que mude alguma coisa, muitas vezes você quer entrar em campo, né? Uma coisa que Quem joga, acontece. então, os homens que gostam de jogar e jogam bem, acho que fala, meu Deus, eu tinha que estar lá, porque esse cara não faz nada. Né? Mas algumas coisas são importantes a gente colocar, sabe, Amanda? Por exemplo, muitas vezes o jogo precede bebida alcoólica, né? Então as pessoas assistem o jogo Normalmente. com bebida alcoólica, cigarro, é muito comum. Então o nível de pressão alta, né? A pessoa tem pressão alta e vai assistir um jogo e fica muito nervoso, você libera algumas substâncias, que são a adrenalina mais comum, mas são as catecolaminas, que elas aumentam a frequência cardíaca, elas aumentam a pressão. Então se a pessoa tem algum problema já no coração, que muitas vezes ela nem conhece, isso pode sim causar algum problema durante o jogo. O que dá um infarto? Por que uma pessoa tem, outra não? Seja homem, mulher, seja no momento de emoção como o jogo ou na vida? O infarto ele acontece porque, aqui eu trouxe até um coraçãozinho, mas o infarto acontece porque dos vasos que levam sangue para o coração, ele entope. Né? Isso acontece por placa de gordura, normalmente. Às vezes a pessoa nem sente, mas em algum momento de estresse e ansiedade, você aumenta muito a frequência cardíaca e essa plaquinha rompe. E o infarto é quando essa parede do coração, que recebia sangue dessa artéria, ela para de se mexer. Então ela morreu, ela para de mexer e isso que caracteriza o infarto. Então, em vez do coração bater tudo... a gordura que se disse, alto colesterol... Tem vários fatores de risco, né? Gordura é um deles, né? Que é colesterol, o diabetes, o cigarro, a pressão alta. E então a pessoa já tem aquela alteração no coração. E aí vai assistir um jogo. Eu estava no Japão, nesse jogo do Corinthians, e eu vi dentro do estádio gente que põe mão no peito e fala, estou com dor. Né? Durante o jogo. Então, isso é o gatilho, né? Não é que a emoção ela vai causar isso, ela ocasiona a placa de gordura no coração, mas ela é o gatilho para quem já tem alguma alteração e ela vai lá e rompe essa placa e entope a veia. Vamos falar do infarto um pouquinho geral. Mais homem ou mulher tem esse dado? Esse dado é mais em homens, né? A proporção é de 1 para 8 antigamente, né? Hoje já é um pouquinho mais. É mais de manhã. Essa história de manhã não é tão verdade, é porque as pessoas... Eu vou falar do infarto em quem faz atividade física durante uma prática, né? Isso acontece porque as pessoas fazem mais atividade física pela manhã. Tá. Então, os eventos são maiores de manhã. Mas o infarto é mais comum em mulher e em homem do que em mulher. E dizem também que tem uma idade ainda jovem que o homem pode ter esse infarto de 35 a 45, não sei se é exatamente esse o número, mas que são relativamente jovens ainda para já ter o problema. O pico é entre 50 e 60 anos, né? Mas a partir dos 35, você já tem que fazer o check-up para se conhecer. É importante que você saiba como você está, saber como está seu coração. O eco? Não, o teste ergométrico é muito importante, um eletro e eco, dependendo das alterações. Mas o teste ergométrico é o mais importante nesse momento. Já existem outras tecnologias também mais específicas, mas que você não faz nos pacientes muito jovens, né? Como angiotomografia, existem algumas outras formas de se avaliar. Mas a partir dos 35 anos é importante que você já comece o acompanhamento, principalmente se você souber que tem pressão alta, colesterol, história na família, isso é muito importante, tabagismo, né? Sim, sem dúvida. É uma vida saudável, com atividade física, com uma boa alimentação, para que você não tenha colesterol, triglicéridos, aquilo tudo que a gente falou, é fundamental para você ter essa qualidade e não ter infarto, seja você homem, mulher, na idade que for. Quando a pessoa fica mais velha, o tratamento, no caso, é o cateterismo? Isso. Na verdade, se a pessoa já teve um infarto, aquilo já se perdeu, né? Aquela parede já foi, então você usa medicamento para que as outras paredes compensem aquela que você perdeu. Mas antes do infarto existe a obstrução, né? Que dá isquemia, que é quando você está ainda aberto, mas está entupindo. Aí o cateterismo é uma das formas de você tratar. Mas o mais importante, Amanda, eu acho que a gente passa a mensagem de prevenção, né? Então o mais importante é praticar atividade física, né? E isso é super importante. A gente preconiza pelo menos 5 vezes por semana, que seria o ideal, mas a partir de 4 vezes já tem um benefício, pelo menos meia hora por dia, ter uma vida mais ativa, né? Parar de fumar, controlar a pressão arterial. Então, a prevenção é o mais importante. Mas, naqueles casos em que você acha que tem alguma alteração, aí sim, o cateterismo é uma das formas de você poder abordar. Às vezes, cirurgia cardíaca, quando o entupimento é muito grande, você não consegue fazer para o cateterismo. Então, são outras fazendo formas. isso mais cedo, porque quando você chega numa determinada idade, sei lá, depois dos 80 anos, tal, muitas vezes você não pode mais fazer. Sim, né? é verdade. Aí tem que contar só com a ajuda dos remédios e a qualquer momento
momento pode dar um problema. Sim, porque eu acredito que a pessoa que já está com 60 anos e nunca fez exame, ela pode ter várias lesões. Essas lesões foram progressivas, elas não apareceram de um dia para o outro. Elas começaram lá atrás, né? Começaram com ela mais jovem. Então, quanto mais precoce você pegar essa alteração, quanto mais rápido, quanto a pessoa mais jovem, é mais fácil de você conseguir resolver e abordar. A falta de ar é um problema também que acomete quem já está num estágio É um dos mais sintomas, elevado. é um dos sintomas, né? Então, a pessoa que tem um coração mais fraco, por exemplo, que perdeu uma parede, às vezes você não consegue recuperar totalmente. Então, a falta de ar é uma das causas, porque o coração não consegue bombear tão forte e ele não consegue pegar oxigênio no pulmão. Então, a pessoa sente aquele cansaço, falta de ar, aquele aperto, né? Isso é uma dos sintomas. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta, a gente continua falando aqui de infartos e daqui a pouco nós vamos bater um papo com as psicólogas também para saber como dosar essa emoção que a gente tem. Estamos falando, claro, um pouco de jogos, de Copa, porque esse é o tema que o Brasil vive, o mundo, aliás, vive nessa ocasião, mas vamos falar em todos os aspectos, né? Às vezes você assiste um filme, briga com o namorado, com o esposo, com o filho. Meu Deus, como controlar essa emoção que vem e desencadeia um problema físico em você? Vamos acalmar, até já.